A paz do Senhor, meus amados irmãos, amadas irmãs de todo o Brasil, das Assembleias de Deus, onde a revista Atualidade Cristã foi adotada. E este trimestre, a Igreja e Política, né, que nós estamos vendo no nosso vídeo, sempre lembrando você de dar uma passadinha lá no canal do YouTube, um lugar onde Deus é adorado, para fazer sua observação lá, dar seu like, comentário, a fim de que possamos melhorar cada vez mais. Se depender de nós vamos continuar gravando esses vídeos para as próximas lições, em respeito aos professores das cidades interioranas, locais mais simples, sem muito acesso a faculdades e escolas de teologia, e é nosso dever e satisfação também poder ajudar vocês. E nessa série de estudos da revista, da Escola Bíblica Dominical, composta de 13 lições, não poderíamos deixar de abordar um tema delicado, mais complexo, porém, como nós temos embasamento bíblico, nós não nos furtamos a discorrer sobre qualquer assunto, principalmente dentro desses temas da política. O tema da lição 8, que vai acontecer no dia 23 de fevereiro, é a Igreja no contexto socialista comunista. Eu gostaria muito de escrever uma lição para o socialismo e outro para o comunismo. Mas, como é do conhecimento de quem estuda sobre política e sobre esse regime socialista comunista, o socialismo é um modelo político como se fosse a introdução para o comunismo. Desculpe. Quando você vai ler um livro, você lê a introdução, não é verdade? Na introdução existe a apresentação, discorre sobre tudo que foi escrito. E, usando isso como analogia, o socialismo é a porta de entrada do comunismo. Quando o socialismo é instalado em um país, é como se fosse um treinamento para chegar no desfecho final, que é o comunismo. Por isso que eu não fiz duas lições. Nós temos o nosso fundamento bíblico em Mateus 16, 18, que aquela frase famosa de Jesus Cristo para Pedro, quando ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que esse versículo? Porque o comunismo, ele atenta contra a igreja. Ele é um inimigo da igreja. É por isto que eu coloquei esse versículo aqui como fundamento, porque os dois, o comunismo e a igreja, são incompatíveis, são antagônicos. E a leitura, referência bíblica, é no próprio livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. O objetivo geral: demonstrar biblicamente que o comunismo é um modelo político incompatível com os ensinos de Jesus para a igreja. E os específicos: estudar sobre a igreja vista pela ótica do comunismo. Conhecer alguns princípios do regime comunista e compará-los com o ensino bíblico. E, finalmente, mostrar os pontos básicos em que o comunismo atenta contra os princípios cristãos. Para a introdução, nós temos, eu vou ler para você uma
pequena frase aqui, mas ela é muito, muito contundente. Aliás, não existe nem muito contundente. Ela é contundente, para não usar de redundância. E, bem objetivo, o regime comunista é geralmente exercido por ateus. Se é um regime comunista, um regime exercido por ateus, o que crente está fazendo no meio dele? Né? Então, professor, professora, seja firme com relação a isso, estude bastante esse regime, pegue um resumo na internet sobre as teorias de Karl Marx, tem o livro O Capital, o Manifesto Comunista, umas outras literaturas lá, mas leia os resumos dessas obras que você vai entender o pensamento marxista de Karl Marx e a Bíblia. O ponto 1 fala sobre a igreja pela ótica do regime comunista, como nós já vimos. E o 1.1 fala sobre a composição filosófica do comunismo. E olha bem, escute bem, porque eu vou ler para você. O comunismo é um conjunto de teorias políticas, econômicas e sociais de Karl Marx e Engels. E em outra frase, no mesmo ponto, você vai ler o seguinte: o comunismo não é lugar para homens e mulheres de Deus se abrigarem politicamente, para se abrigarem politicamente. Se há crente comunista, ou ele não conhece Marx, ou não conhece Deus. Um dos dois. Se ele conhecer Marx, ele não, se for crente, ele não vai ser comunista. Se ele conhecer Deus também, ele não vai ser comunista. Fique à vontade. Nós temos embasamentos bíblicos aqui. Oséias 4:6, Isaías 45:7, segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 6, onde você pode discutir com a sua classe os fundamentos bíblicos. 1.2. Segundo o comunismo, o homem feliz não precisa de religião. Seria muito simples e até muito bom se Marx estivesse dizendo que o homem feliz não precisasse só de religião. Ele diz assim: o homem feliz não precisa de religião, não precisa de Estado, não precisa de Deus, não precisa de nada do além, porque essas coisas do além nem existem, sequer existem. Olha o que ele diz: segundo Marx, a religião, nisso a igreja está incluída também, não consegue realizar o ser humano. A igreja é o corpo de Cristo. Você, crente, é membro do corpo de Cristo. Você se realiza com Jesus Cristo ou não? Marx diz que não. Tá? E ele diz mais: logo, nesse regime, a igreja não tem reconhecimento algum. Já que o comunismo não considera os aspectos da espiritualidade, como Bíblia, oração, revelação, Deus, céu, inferno, anjos, etc. Ele alega que tudo isso é produto da imaginação do homem oprimido e fracassado na sua vida. O 1.3... olha, tem muita coisa no 1.2, mas vamos para o 1.3. Eu não quero passar, não sei aqui, passar spoiler para vocês, mas vocês vão encontrar muita coisa no ponto 2 que corresponde ao pensamento marxista, que é frontalmente contrário aos ensinos bíblicos. 1.3, Deus está atento à loucura do homem, né? Quando o homem alega que não há Deus, que não é isso, vamos ver quais as razões de uma pessoa ímpia dizer que não há Deus. Quando a existência de Deus é questionada pelos homens,
Ele o faz por dois motivos. O primeiro, menos grave, pode ser por desespero ou ingenuidade. Ingenuidade aí, ignorância também. O segundo, muito grave, é quando ele usa o questionamento quanto à existência de Deus como subterfúgio para fazer o que bem deseja, tentando escapar do juízo. Então, muitos homens dizem, muitas pessoas dizem que não há Deus, porque ele acha que com isso ele vai se livrar do juízo do próprio Deus, que ele diz que não existe. O ponto 2, para o comunismo, foi o homem quem criou Deus. Olha que coisa grave. Segundo Karl Marx, não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou Deus. Como o homem criou Deus? Para mitigar ou diminuir, amenizar o seu sofrimento, o seu fracasso, a sua frustração, ele projeta esse fracasso e essa projeção num ser poderoso imaginário, um ser imaginário chamado Deus. Porque o homem haveria de sentir necessidade de criar esta imagem perfeita, este Deus? É o que ele diz. Ele mesmo responde, ou seja, Marx responde, porque é oprimido e criando Deus se liberta, pelo menos na imaginação e na esperança, das cadeias a ele impostas pelo mundo em que vive. Ou seja, religião, igreja, Deus, é típico para Karl Marx de pessoas fracassadas. Pessoas felizes não precisam de Deus, e nem de religião, e nem de Cristo, e nem de igreja, e nem de Estado. Você concorda? Eu sei que não. Então passe para a sua classe, para a sua igreja, esses pontos com muita convicção, com muita ênfase, porque isso aqui não é conto de carochinha, você vai ver isso aqui nas obras de Karl Marx. O subponto 2.2 diz que para o comunismo o homem é a medida de si mesmo, ou seja, o homem basta a si mesmo. E olha o que Marx diz em certo trecho da sua obra. Quando o homem oprimido, fracassado, sai em busca de um ser transcendente, um ser que está no além, ele encontra ele mesmo, porque ele é a medida dele, ele é o Deus de si. O subponto 2.3, para o comunismo, a igreja é desnecessária e descartável. Se o comunismo se apoderar de um país como o Brasil, a igreja puder fechar, se puder fazer o que quiser, vai fazer. Porque para eles é até indiferente, e indiferente até mesmo enquanto a igreja estiver se submetendo às diretrizes e às doutrinas do regime. Se contrariar, é muito simples. Descarta. Para a igreja cristã, caso fosse um apêndice às diretrizes sociopolíticas, seria reservado no socialismo e no comunismo um espaço em um grande cemitério. O fim último da igreja no comunismo seria um cemitério, o nome de Deus, igreja, cristianismo, etc., com uma lápide escrita assim, aqui jaz. O ponto 3, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Nós insistimos muito nessa questão de luz, sal, mas usando apenas de analogia, tá, meus amados irmãos e irmãs? Analogia. A questão aqui não é discutir o sal, mas a capacidade que ele tem de conservar os sabores das coisas, dos alimentos. E a analogia é o seguinte: esse mundo só tem sentido, só tem graça, e só não apodreceu ainda pela presença da igreja. Então, quando a igreja se mistura com as coisas do mundo para aceitar as suas doutrinas, suas
diretrizes, abandonando os princípios bíblicos, ela é como o sal que não consegue mais salgar nada. Só serve para ser pisado. O que significa ser pisado pelos homens? O sal, quando perde o sabor, ele só serve para ser pisado. Irmãos, a igreja, ou mesmo o crente que se submete aos regimes do mundo, ele é pisado pelo próprio mundo, porque o mundo não o valoriza mais, ridiculariza. Assim é a igreja que se mistura também. Ela só serve de risada para a sociedade. Ela é vítima dos escândalos e de tudo respinga nela. Então, com isso, meus amados irmãos, eu gostaria de reforçar para os professores e as professoras, você não vai discorrer sobre o sal, mas você vai discorrer sobre a relação que a igreja tem com o sal. Ou seja, a finalidade da igreja é dar sentido ainda a este mundo, porque o Espírito Santo está na igreja e a igreja ainda está no mundo, embora não pertença ao mundo. Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês. Boa aula e orem e interajam com a sua classe. Até o próximo vídeo.